Não consigo ver se está gravando. Está gravando sim, viu, Maia? Tá. Então, bom dia a todas. Estou vendo que o Kevin está aqui, a todos também. Sejam bem-vindos. Nós vamos começar a nossa primeira atividade da semana universitária, dentro das atividades do restaurante universitário. E hoje nós vamos tratar do assunto utilização de sistemas eletrônicos no controle de qualidade das cozinhas industriais, suas vantagens e desvantagens, desafios para implementação de controles digitais. Trazemos como convidadas para palestrar para nós a Adriana Flesch, que é graduada em Biologia e mestranda do Programa de Pós-Graduação em Ciências de Tecnologia de Alimentos da Universidade Estadual do Rio Grande do Sul, e a Adriane Moraes, administradora de empresas com especialização em Psicologia Positiva, Ciência do Bem-Estar pela PUC, Gestão de Projetos pela Unicinos. Obrigada. Extensão, Inovação e Competitividade pela Ramon Llull, em Barcelona, na Espanha. Eu passo a palavra para as nossas palestrantes. Agradeço mais uma vez a presença. Parei o compartilhamento. Bom dia. Primeiramente, agradecer o convite. E para nós é uma honra poder compartilhar um pouco da experiência, trocar ideias nesse momento tão desafiador para todos nós, em todas as áreas. Então, eu sou a Adriane, sou CEO e fundadora da Casa Nous, e a Adri, então, vai compartilhar a tela para a gente iniciar, então, a nossa apresentação, e aí a gente vai comentar um pouquinho mais do nosso trabalho, enfim, do que pretendemos contribuir nesse momento a todos vocês. Está compartilhando, Adri, tudo certo. Então, pessoal, Qualifu é um software de gestão de controle de qualidade. Ficou mudo? Não, acho que ela não está conseguindo passar o slide, né, Adri? Não. De repente vai com o mouse. Agora sim, agora foi. Uhum. Então, Adri Moraes, somos duas Adris, né, frente a esse trabalho, e como já fomos apresentadas, a Qualifu, então, é uma solução para informatizar o controle de qualidade de alimentos. Primeiramente, e Adri, conta como é que surgiu a Qualifu. Acho que é interessante a gente comentar sobre isso. Como é que surgiu, né? Primeiramente, da necessidade, né? Da dor, como a gente diz. Inicialmente, a gente pensou em apenas acabar com toda aquela papelada de planilhas complexas de fazer perante o órgão fiscalizador, né? A gente queria, na verdade, era que tudo fosse de uma maneira mais simples e rápida. Nós tínhamos alguns problemas, né, Adri? Primeiramente, as pilhas de papéis, que todo mundo que trabalha com isso sabe, tanto sobre as mesas, né, por mais organizado que possamos ser, há aqueles arquivos, há uma montanha de papéis, né, durante as auditorias também, então a gente queria facilitar isso. E no modo tradicional mesmo, preenchido a caneta, a gente tem várias dificuldades, como a gestão dos dados, né, também de pessoas, e decisões diante das ações, então, corretivas e preventivas, de uma forma lenta e não padronizada, muitas vezes, né? Tem pessoas novas na equipe, a gestão de dados, às vezes você precisa parar tudo depois do expediente e fazer uma contabilização disso, né? Então, não fica uma coisa clara diante não somente da direção do estabelecimento, mas também da auditoria. Como fazer isso ficar mais fácil, dinâmico? E verificações. E também complementando toda a minha experiência, eu trabalhei por muitos anos com certificação de qualidade ISO 9001. E, então, nós certificamos
áreas, escolas de educação infantil, hotéis, e dentro desses dois processos, tanto da escola de educação infantil quanto dos próprios hotéis, existe a alimentação, que faz parte do escopo. E eu ficava impressionada com a quantidade de registros que existem para o controle de qualidade dentro da área da alimentação. Era algo assim, eu disse, nossa, bom, só a legislação é bastante extensa. E os inúmeros controles que existem para você ter uma alimentação segura. E eu conheci a Adri, né, e já com a minha experiência, e disse, nossa, como a gente pode facilitar o trabalho do monitoramento? Por um lado, né, no dia a dia, como a Adri comentou, aqueles muitos registros que são obrigatórios por legislação, mas também eu me colocava no lugar do gestor. Como a minha formação sempre foi toda em gestão, a dificuldade que a gente tinha em ter dados suficientes para tomar de decisão, aonde melhorar, porque onde estava o maior número de incidências de não conformidades. Se a gente quisesse ter um gráfico para tomada de decisão, o que é prioritário, onde é que estão 20% das causas, corresponde a 80% dos problemas, né? Então, Sim. Isso é uma regra que a gente tem na área de gestão. E a gente não conseguia ver. Por quê? Porque era muito manual. E eu comentando com a Adri, disse, nossa, eu acho que a gente ter uma solução onde a gente consiga dados qualificados, a gente consegue fazer uma gestão maior. Porque a gente só consegue melhorar o que você consegue gerenciar. E gerenciar requer, sim, com um acompanhamento de dados, né? E quando é muito manual, isso dificulta, ou tu leva muito tempo para gerar um dado, e às vezes passa 6, 7 meses, né? Então, é muito difícil. Então, realmente é uma necessidade, tanto por parte de quem faz o controle de qualidade no processo produtivo, e especificamente na questão da alimentação, né? Mas também como o gestor desse processo. E a gente todo momento está tomando decisão, mas eu estou tomando decisão com base no quê? Porque muitas vezes eu estou gastando uma energia, um tempo num problema pequeno e não estou enxergando o problema maior. Nas verificações, né, Adri? Nas verificações. Nas verificações. Mesmo você verificando, tem pessoas que nas verificações são tantos documentos, e como você disse, de uma forma muito manual, né? E aí tem pessoas que até diminuíram a assinatura, para vocês terem uma ideia, para dar conta de tantas assinaturas que precisava, né? E num tempo curto de tempo, então você precisa verificar tudo com assinatura, que é uma forma manual de carimbar, de assinar com a caneta, que hoje em dia não se faz mais com essa solução, né? Então, como ainda sobrar tempo para olhar as ações e corrigir elas e fazer o treinamento diante do teu pessoal. Então, precisa ser muito eficiente, né? Então... Exato. Porque a gente acaba muitas vezes, como é altamente regrado, é um processo que requer muitos controles, realmente a dedicação, o tempo para executar os controles, ele é compatível, né? É proporcional. Então, de que forma, e a gente sempre pensando em eficiência de processos, como eu posso atribuir, gerar valor? Como é que eu gero valor? Digamos, deixando o tempo das pessoas para aquilo que é o crítico, é o essencial, que é capacitar pessoas, qualificar as pessoas, que é melhorar processo. Então, como eu posso economizar tempo e deixando com que as pessoas possam fazer aquelas atividades que realmente agregam mais valor ao processo. Na prática, né? E não só no papel. E não só no se preocupar somente no papel. Isso. Que as auditorias dispendiosas, como a gente sempre disse, né? Que seria um dos problemas também. Mostrar tudo isso documentado, né? Não adianta você fazer uma ação na prática e não ter o documento. Então, o documento é necessário. Mas 5 dias de auditoria com muitos documentos, isso não é mais necessário, né? Exato. E hoje o tempo ele tem um valor muito grande, que a gente realmente precisa otimizar. E aí a gente vai também conversar um pouquinho, né, sobre a transformação digital, né, que acaba sendo esse trabalho da Qualifu. Realmente, ele é um processo de transformação digital, sim, nas áreas, no ramo alimentício.
Mas por que isso é importante? Justamente porque o tempo das pessoas, o custo do processo, o nível de eficiência, né, o nível de excelência cada vez mais está sendo exigido. Então, a tecnologia, ela é um meio, ela não é um fim em si mesmo. Eu acho que isso que é bastante importante, porque quando a gente trabalha com as pessoas, a gente tem que cuidar isso, né? A tecnologia, ela é uma ferramenta, que é ela justamente, ela agrega valor, e ela deve ser vista assim. Mas o objetivo final lá, sim, são as pessoas habilitadas, é o processo realmente tendo excelência e é um alimento mais seguro. Então, de que forma, né, a Qualifood pensou nisso, né? Então, ela essa solução foi toda desenvolvida pensando, sim, em como otimizar o processo, como reduzir custo, né? Todo o gerenciamento, mas também com as pessoas, né? De uma forma foi desenvolvido muito específico, intuitiva, né? Exato, e foi específico, desenvolvido para o ramo alimentício, né, Adri? Não é uma plataforma que foi, vamos dizer, aproveitada para que, né, não é um gerenciador de documentos, como as pessoas dizem. A Qualifood foi programada específico para o ramo alimentício, específico para atender a nossa necessidade mesmo, de gestão, de controle de qualidade, tá? Então, o painel dele todo, né, tem gerenciamento em tempo real, é em time mesmo, a pessoa que está gerenciando vai ver cada monitoramento que for colhido, cada dado que estiver dentro do aplicativo em time, tá? Todo o processo do autocontrole de qualidade em tempo real. E a gente se preocupou bastante com a plataforma para que ela ficasse dinâmica, intuitiva, né? Para que a gente fizesse uma implantação rápida e ao mesmo tempo adequada, facilitada, como a gente diz, exatamente preocupado com as pessoas, né? Então, dessa forma, a plataforma precisava ser rápida mesmo, né, gente? A gente sabe, quem coleta os dados sabe que são 2 segundinhos para você olhar e se a não conformidade estiver presente, você vai ter que resolver rapidamente. Então, seu cérebro tem que funcionar muito rápido, você tem que se dar conta, você ainda vai ter que, no papel, né? Era assim, você tem que descrever a ocorrência, botando a hora, botando, né, rubricando do lado, botando a ação corretiva, pensando na preventiva, pensando na ação, pedir, né, solicitar que seja feito, voltar lá e ver se foi feito ou não, ou seja, tem todo aquele trâmite que a gente conhece, então precisava ser muito rápido, de um clique você solucionar muitas coisas para não precisar pensar na legislação, e pensar em como está descrito no manual, simplesmente resolver, sobrar tempo para solucionar na prática e não pensar em fazer um documento bonitinho para ser auditado, né? Na verdade, o documento é necessário, mas a prática, sim, precisa ser mais eficiente. Né, Adri? Então, as pessoas precisam estar habilitadas a isso e agir rapidamente, intuitivamente e fazer correto, simplesmente isso, né? Porque, exato. E aí, quando a gente está falando, né, de transformação digital, o que normalmente acontece, né? Toda é uma mudança, tá? E existe uma teoria, né, do Kubler que traz isso, que todos nós, diante de um desafio, passamos por essa curva da mudança. Então, o que seria? Primeiro é a surpresa, né? Ou seja, a gente estamos, né? Não sei se a gente pode dizer que estamos saindo de uma pandemia, né? Onde, tomara, né? A gente nunca sabe o que vem amanhã ou depois, né? Ou seja, foi um choque, né? Então, qualquer mudança em nossa vida, uma surpresa inesperada, principalmente, a primeira coisa, ou uma situação muito difícil, né? Que a gente passa ou no trabalho, uma situação pessoal. No início a gente nega porque você não tem noção do impacto, né, que isso pode gerar. Existe uma descrença, né? A gente pensa, mas será que isso é verdade mesmo que aconteceu comigo? Isso está acontecendo? Qual é? A gente não consegue admitir que a gente está vivendo aquele problema, né? Isso não precisa. E a mesma coisa, mudanças nas organizações. Então a gente tem medo do desconhecido. Não é porque muitas vezes a pessoa não quer, mas ela fica tão insegura, ela não sabe o que vem pela frente. Será que eu vou conseguir, né, Adri? Será que eu vou conseguir?
será que é tão fácil assim mesmo? Eu estou acostumado com papel. Será que eu vou Exatamente. conseguir pilotar esse sistema? Será que aqui vai dar certo? Mas será que Exato. são muitos será que vai dar certo, né? Exato. E é como, a gente já tentou isso, não deu certo. Vem uma série de sentimentos, de dúvidas, incertezas. E o principal agora, né? Está todo mundo preocupado. A tecnologia vai tirar os empregos, a inteligência artificial vai substituir o homem. O que a gente já sabe em alguns estudos? Tudo aquilo que for repetitivo, que for uma atividade de repetição, sim, a inteligência artificial vai fazer por nós, o robô vai fazer por nós, então a gente só tem que ficar atento, né? Bom, se o que eu faço hoje, o meu trabalho, é algo que pode ser automatizado, bom, então eu já posso me preparar e desenvolver novas habilidades. Vai sobrar mais tempo para eu fazer a gestão daquele processo, talvez, e não em si a tarefa em si, mas o processo vai continuar. Né? A gente sempre diz, gente, a gente precisa, né, se alimentar, a gente precisa a mobilidade, a educação e tudo, mas a forma como a gente vai receber o serviço é que vai mudar. Né? Então, assim, essa fase de a gente aceitar a mudança, a gente passa por isso, né? Bom, diante de tudo que a gente precisa cumprir nessa área, a gente tem várias legislações, normativas, então o sistema foi intuitivo, rápido e de fácil customização, sabe? Você pode cumprir as legislações do ramo alimentício, sendo uma cozinha industrial, uma indústria mesmo, com legislações diante ao MAPA, né, o Ministério da Agricultura, ou da Anvisa, até para exportação, tá, pessoal? Então, os desvios todos são cadastrados e customizados. Daria para fazer todos os levantamentos junto do manual de vocês, com certeza. A plataforma, então, é só um desenho ilustrativo, né, para que vocês compreendam. Esse gerenciador, que é a tela web, que a gente chama, é o dashboard, né? É o que você vai olhar os gráficos, que você vai olhar, vai fazer a gestão das pessoas também, das não conformidades levantadas, como foram resolvidas, enfim, em time, né? E o aplicativo, que é o celular ou o tablet, que é o monitor que vai fazer os levantamentos. Isso tudo vai para uma nuvem segura e você vai ter todos os dados levantados, tá? Esse gerenciador também, quando eu falo em dados todos levantados, você pode fazer a demonstração não somente ao gerente, né, da organização, ou então o supervisor, mas sim ao órgão fiscalizador. Essa tela web também pode ser disponibilizada lá na Anvisa, para que vocês tenham para que eles tenham o controle do controle de qualidade de vocês interno, do autocontrole, em time também. Ou seja, eles sabem, as pessoas que fazem correto não vão ficar com receio de que estão fazendo algo incorreto, né? Elas podem ser corrigidas também mais rapidamente pelo próprio órgão fiscalizador, tá? Então, essas são as duas plataformas, né? São duas interfaces sincronizadas, certo? O aplicativo, que é exatamente como está ali, tá? Como se vê as planilhas, né? Como se visualiza. E a interface web, então, tá? Onde se vê os gráficos, se dispõe de indicativos estatísticos, né? Você não vai precisar mais contabilizar quantas ações corretivas, quantas ações preventivas, para tomar o conhecimento do todo, tá? Isso vai ficar bem explícito todos os dias. Então, esse é o painel de controle, né, Adri? Exatamente. Que o gerenciador tem em time aí. Tem um diagrama de Pareto, que é utilizado no mundo todo aí para fazer essa quantificação de não conformidades, né? Exato. E aqui o gestor ele vai poder dimensionar recurso, qual a tomada de decisão, o que é mais crítico, porque ele justamente já te traz a informação. Tá? Então, ali, quase que no 70%, 80% do problema está concentrado, e digamos, em qual planilha, em qual área, né? E isso dimensiona para que a gente possa depois tomar as decisões, o que fazer com estes resultados.
Então, à medida que o monitoramento vai acontecendo, todo o dashboard, né, todos os indicadores atrelados, eles já vão se atualizando, né, isso em real time, né, então é bem importante, assim, para o gerenciamento, né, para a gestão. Bom, agilidade nos monitoramentos, né, como eu disse, otimizar o tempo e ser bastante rápido e eficaz. Então, a abertura da janela, a partir do momento que você acha não conformidade no sistema, é aberta a janela com as ações já pré-estabelecidas, tá? Você não precisa pensar em como está escrito no manual para descrever a caneta, elas já vão estar lá. Apenas num clique você vai encontrar. Aí está uma veterinária, uma foto da RT do estabelecimento. Então, os padrões da não conformidade, ele é configurado individualmente, tá? A cada monitoramento, ou seja, você vai lá, clica sobre e vai estar o pH, por exemplo, ou o cloro da água de abastecimento, que é um POP, né? Obrigatório, aí o POP 1 normalmente dos manuais. Aí você vai ter lá, pode ficar verde ou vermelho, ou seja, é muito intuitivo. O monitor vai clicar sobre e vai saber se está conforme ou não está conforme. E o interessante, né, Adri, que ele é totalmente padronizado, é totalmente conforme a realidade de cada estabelecimento, né? Exato. Então, muitas vezes, a equipe, por exemplo, lá da cozinha, muitas vezes tem dificuldade. Bom, identifiquei uma não conformidade, o que eu preciso escrever ali? E até mesmo o tempo de produção, na produção, né? Imagina, tu vai fazer a cocção lá, vai medir a temperatura da cocção, aí já tem que ter a planilha do lado, caneta, uma série de coisas, né? Então, no dia a dia, para quem acompanha a atividade dentro do restaurante, numa cozinha, né, produção, a gente sabe o quanto é corrido. Exato. E muitas vezes era uma dificuldade que a gente tinha até para garantir a certificação ISO, o quanto as pessoas estavam realmente preenchendo conforme adequadamente aquela planilha. E a gente sabe que, quando eu auditava também, né, internamente, auditora interna, a gente sabe que as pessoas preenchiam depois e não naquele momento. Então, era um desafio, disse, meu Deus, como é que a gente vai convencer as pessoas de fazer no momento certo, né? Então, e algumas palavras têm duplo sentido também, né? Exato, e às vezes... Frente ao auditor, às vezes, como explicar aquela palavra? Para você fazia sentido naquele momento, mas deixou dúbio, né? Perante o auditor, ficou complicado, né? Assim não se tem mais esse problema também, né? Exato, então eu acho que a solução, ela visa isso, ela não tira... nenhum momento a responsabilidade de fazer todo o processo de produção de forma correta, né? Ele justamente auxilia para que as informações tenham uma rastreabilidade, ou seja, que as ações corretivas sejam de uma forma muito compreensível, a melhor solução que se tenha para aquele momento, né? Eu acho que isso que é legal, que são as opções pré-cadastradas, né? Que a Ada vai comentar agora. E assim aparece no aplicativo, então, ocorrência, ação corretiva, ação preventiva, todas pré-cadastradas. É exatamente como aparece no tablet ou no celular. Então, como a gente disse, dinâmico, intuitivo, rápido e facilitado, para cadastrar as planilhas exatamente como estão no manual, né? Ele não é engessado, a solução veio tão customizável que você coloca exatamente como está no seu manual. É como no Excel, né? Colunas e linhas, ou seja, você consegue fazer exatamente como você executava no papel, no automático e muito mais rápido, né? Então, e precisa ainda se adaptar, às vezes, à fiscalização, né? Tem uma auditoria, tem uma nova legislação, o que faz depois? A solução é engessada? Eu não vou poder mais mover o que está ali? Não, apenas um clique, a partir do momento da solicitação, você consegue fazer com que o novo padrão seja estabelecido e cumprido, tá? Então, para isso precisa de jogo de cintura também, né, Adri? Você precisa, diante da fiscalização, você trabalha com pessoas, você precisa fazer com que em um clique se resolve e diante da fiscalização se cumpre, né? Então, precisa sim desenvolver capacidades, né? E diante disso, quando a gente vai implementar algumas mudanças, né, dentro dessa curva,
tem sempre, ou seja, isso aqui não vai dar certo. Sempre tem aquela equipe, né? Alguém jogando contra, né? Isso não vai dar certo, eu disse, eu falei, nossa, o software só veio complicar e agora eu não sei. Então, ou seja, Se eu né? errar o que eu faço, não posso Se mais eu, errar. exatamente. E aí tenho medo de, se eu apertar um botão aqui, né? O que que vai acontecer? E, enfim, né? Então, assim, a gente sempre, quando a gente vai trabalhar a transformação digital ou qualquer mudança, a gente sempre tem que reforçar o propósito. Por que estamos utilizando essa solução? E realmente essa solução, né, nesse caso do software, ele economiza tempo. A gente fez um estudo, né, que ele economiza 80% do tempo. Aí eu disse, poxa, o que a gente pode ter, o quanto você pode qualificar o processo com essa economia de tempo, né? Economia de gastos com papel, enfim, com uma série de outros custos que não geram valor. E então a gente sempre reforça, quando a gente vai fazer qualquer desenvolvimento de mudança, qual o propósito? O que nos levou a adotar um processo diferente? O que não nos levou a adotar um sistema de tecnologia dentro de um processo, né, produtivo dentro do nosso restaurante aqui? O que nós queremos? Qual é o ganho? Então, sempre reforçar com a equipe e desenvolver as capacidades necessárias. Ou seja, se eu parto do pressuposto, vou utilizar uma solução, a gente apoiar a pessoa, deixar ela segura do que ela está fazendo. Que isso vai e qualifica também, que a pessoa entenda, tá, que o que está acontecendo é a qualificação dela como profissional. E isso é muito interessante, às vezes a gente acaba esquecendo de dizer, olha, a gente tem uma meta, né, para cumprir, produção tem que entregar e ainda a gente tem que melhorar o processo. Mas a gente precisa ressaltar sempre o propósito, por que nós estamos adotando e o que a pessoa está ganhando, ela está se qualificando. Então, no início, quando era um medo, né, uma certa dificuldade, porque a gente acaba passando em um processo de implementação de tecnologia, é você fazer no papel, né, um período e ainda rodar em paralelo no sistema. Ou seja, a pessoa diz, tá, mas era para facilitar e agora está complicando, não sei o quê, mas aos poucos a pessoa vai perceber o quanto ela evoluiu a partir do momento que ela adotou um novo comportamento. Que quer queira, quer não, a tecnologia, ela é uma ferramenta. E o que ela impacta? Ela muda comportamentos. E quem de nós gosta de mudar comportamento? Se eu não sei por que eu preciso e o que aquilo vai me beneficiar, é mais difícil eu adotar ou fazer a mudança que precisa ser feita. Então, essa é a grande questão, a grande chave para a gente trabalhar com pessoas. É fazer aquilo, fazer com que ela entenda aquilo que é bom para ela também. Por que ela precisa? Quais são as novas habilidades que ela vai desenvolver na sua atividade? Isso em qualquer setor da empresa, né? Desde a pessoa que acaba fazendo a limpeza até o gestor que toma decisões. Todos eles acabam adotando essa ferramenta e por quê? Nas suas instâncias eles têm que entender, né, o que eles vão ser beneficiados, né, e desenvolver as capacidades necessárias, né. Isso. Por exemplo, a capacidade de se adaptar também, né, no sentido de como vou fazer a planilha agora? Não preciso mais escrever hora, não preciso mais rubricar, facilita tudo, gente, é muito simples mesmo. O que vai mudar um pouquinho nessa planilha você não vai mais precisar botar hora, você não vai precisar mais rubricar, os desvios estão pré-cadastrados, em 2 segundinhos você faz, o que levava, né, às vezes 2, 3 minutos para fazer a descrição, em segundos mesmo, está comprovado já, tá bom? Vai ser muito rápido. Então, a data e horário e apontamento são registrados automaticamente em qualquer ação que você fizer, e a identificação do monitor já está junto do credenciamento quando ele acessa aquele monitoramento para executar ele, né? Então já vai estar o nomezinho dele lá, tá? Assim fica na frente. Oi? Ai, desculpa, eu estava com o microfone aqui desligado. Sim, Adri. Não, se alguém quiser fazer uma pergunta, né, também pode, ou quiser deixar para o final, fiquem à vontade, tá? Exato. A configuração do tipo do apontamento, então, a cada célula de planilha, tá?
A cada célulazinha eu vou dizer o padrão que eu quero. Isso pode ser duplicado, é muito fácil para quem vai colocar essa planilha também no sistema. A gente auxilia como equipe da Qualifull, né? Então, tipo A, B, C, é bem fácil. A gente fez todas as configurações para você colocar exatamente como está no manual dentro do sistema. Você pode ainda fazer os apontamentos, né? Como eu mostrei nas células, qualitativo, aquilo que nós estamos acostumados, CNC, o quantitativo, né? Tempo, temperatura, que são importantes, as datas, além daquela automática, você pode ainda colocar junto, né? Vou fazer um recebimento, foi programado o recebimento de alguma matéria-prima para a semana que vem. Já pode botar a data também. Texto livre, junto com as ações pré-cadastradas, você tem ainda uma parte das observações. Então, a pessoa que compreende, né? Eu sei que na equipe de vocês também aí, normalmente, a gente tem uma pessoa com mais de 10 anos, né, que encabeça toda a equipe, que tem bastante experiência. Essa pessoa vai clicar e vai dizer, mas é muito simples a resposta, eu quero complementar. Você pode complementar essa resposta, tá? Então, junto de código de barras aí para fazer os recebimentos, enfim, registro fotográfico pode ser feito, depende de como você quiser fazer com que a ferramenta fique melhor ainda, né? Então, não partimos do eu não quero mais a papelada e conseguimos fazer muito mais do que isso, tá, gente? Então, a visualização da planilha no aplicativo fica dessa forma, vocês estão vendo? Cloro, cor, odor, enfim. E você clica sobre e ele está pendente. Aí você vai lá, está no aplicativo, o exemplo cloro, né? Do 0,25 está dentro, está conforme, fica verde. Do 0,15 abre os desvios das não conformidades, exatamente como aparece no celular. E aqui vai aparecer, então, quando está ok, aparece o finalizado em C, muito intuitivo, eu não preciso mais fazer isso. Quando está em vermelho, está pendente, eu preciso resolver isso porque estava fora do padrão. Tá? Aqui está o dashboard que está aparecendo em time lá para a pessoa que está gerenciando. Eu tenho exatamente como aparece aqui no aplicativo, eu tenho lá para o gestor. Mesmo que ele não tenha terminado o monitoramento, o levantamento de dados, já está aparecendo o que ele está fazendo. Então você sabe o que está acontecendo bem próximo de você, ou até um pouco mais longe, né? Está recebendo as coisas, tem uma não conformidade de uma temperatura, de uma carne, vamos supor, nem recebe, então seria o óbvio, né? Mas né, não recebe, você gerenciando, mesmo não estando junto do caminhão recebendo, você está sabendo que está uma não conformidade junto ao seu monitor. E aqui aparece, então, a avaliação quantitativa, exatamente no ponto que foi coletado, com data, hora, com as ações tomadas, né? Para que você faça essa verificação documental posterior. Você pode também fazer impressão dela, né? Mas essa verificação é feita normalmente pelo responsável técnico ou por um analista que faz com assinatura digitalizada, tá? Não precisa mais diminuir a assinatura, não, para passar a caneta lá e diminuir ela para facilitar de tanta papelada que tem, tá? Então, é só um clique sobre, você vai enxergar ela, como ela vai ser impressa. Você imprime ou não? Ou seja, diante do órgão fiscalizador, quando necessitar o papel, você também vai poder fazer isso. Não é o que a gente quer, né? A gente quer se livrar do papel. Mas tem alguns auditores ainda que vão dizer, não, eu prefiro o papel porque eu não gosto do digital. Por enquanto, né? Vai se tornar obrigatório com o tempo aí, pela facilidade toda que é, até para eles auditar. Mas, por enquanto, tem alguns que preferem no papel. Então, a gente faz diante das auditorias, aí, diante dos fiscais, dessa forma também, que fique claro todo o processo do autocontrole, né? Em poucos cliques para eles também, tá? Então, através dos relatórios, né, Adri Moraes, tu tens os filtros, como gestor você pode filtrar por data, por monitor, que você quer ver como está funcionando, pelo grupo de planilhas, né? Pode ser do controle de qualidade da cozinha, você pode ter o controle de qualidade ambiental, que tem uma parte que você precisa se preocupar com os resíduos, então você faz um grupo diferente. As categorias seriam os POPs, né? E as planilhas, então você pode, não precisa colocar todos os dados, eu quero só o monitor tal para saber como ele está agindo. Então, gerenciar as pessoas também, né? Ou então só problema maior normalmente, né? Não vou afirmar isso, mas normalmente é na higienização.
Então eu quero ver só as planilhas de higienização para saber como está. Se eu estou acabando com foco na ação preventiva ou se está aumentando o meu foco, para saber exatamente como estão os gráficos no sentido de como está meu controle de qualidade. Está melhorando? Está com déficit de alguma coisa, né? Você pode filtrar. E o auditor também pode filtrar isso para saber especificamente. Então não tem aquele corre de ir lá no arquivo morto, né? Eu quero água residual, eu quero saber da data tal, me demonstrem uma ação corretiva perante e precisa ver se teve uma não conformidade naquele mês e comprovar isso. É apenas filtrar ali e fazer a demonstração. Né? Então, acaba se economizando recursos, você só faz a impressão quando realmente precisa, né? Você não tem mais gastos também com a impressão, com cartuchos de impressora. A ideia até é sustentável, né? É vista dessa forma, sustentabilidade ambiental. E aqui está, então, a forma que você vai... Ó, eu mostrei lá na frente a gente fazendo o monitoramento, né? Do vermelho, verde, do in-time frente ao dashboard de quem faz a gestão. E agora eu estou mostrando para você como fica seria a forma de impressão. Você imprime ou não. Antes da verificação documental, você vai até visualizar como era no papel antes. Né? Então, aquele apego do eu não tenho papel para segurar aqui, vou ter que verificar algo. Você pode visualizar como é no papel. Né? E baixar isso zipado para mandar para o órgão fiscalizador ou mandar para a direção, como vocês quiserem. Ou então até imprimir, o que a gente não gostaria que fosse feito, mas se for necessário, há a possibilidade. Então é isso. Algumas vantagens aí, né? Diante. Verificação documental eletrônica e segura, não há necessidade de gastos com infraestrutura, tem trabalho offline e online, né? A gente vai ver um pouquinho depois. Tem a ruptura 100% do uso do papel, tá? A gente não precisa mesmo, tem um repositório de documentos também junto, para que você coloque as análises necessárias, coloquem as fichas técnicas, enfim, você pode colocar tudo no sistema, você não precisa mais ter um papel sequer sobre a mesa, tá? O supervisor, então, não sei o que, configura uma agenda para cada monitor, ou seja, não tem mais aquele corre do qual o monitoramento que eu tenho que fazer hoje? Ah, mas fulano não vai vir hoje, né? Ah, então como a gente vai fazer? Isso já vai automaticamente, você agenda e passa, ele não vai vir hoje, em um clique você agenda em um outro tablet, né? E um outro monitor executa muito facilmente, não vai precisar imprimir ou fazer algo assim. É apenas se faz um agendamento, um cadastro e se manda para um outro monitor. Tá? Então, a redução de risco de multas em auditorias, por falha da análise de dados, né? Ou esquecimento até de preenchimento da planilha. Tá? Nessa configuração, você também configura a periodicidade, ou seja, mensalmente, como é o caso, né? Você faz o levantamento aí, e monitoramento junto ao terceirizado do controle de pragas. Ou seja, mensalmente você já tem agendado, você agenda para tal monitor fazer. Então, naquele dia específico que já está pré-estabelecido, vai aparecer um promptzinho lá para que você apareça a planilha. Opa, hoje eu tenho que fazer esse monitoramento, esse levantamento de dados junto do terceirizado de controle de pragas. Às vezes a gente acaba gerenciando até o terceirizado se ele vem ou não, porque a planilha está lá para ser feita e eles não aparecem no outro dia. Então você sabe, não cumpriu a data combinada, né? Ele hoje não veio, então ele vai vir amanhã, ou então tem que dar uma ligadinha para ele e dizer, olha, é mensal e quando você vai vir, porque já vai estar atrasado a partir de amanhã, tá? Então a gente acaba sabendo até isso antecipadamente. E aí a gente também precisa fazer essa incorporação, né, dessas mudanças todas, né, Adri, que não é só acabar com o papel, né, a gente acaba fazendo gestão até do terceirizado. Exato, né, então, quando a gente começa a fazer uma adoção da mudança, né, a gente precisa compartilhar o que a gente aprendeu, o que nós vivemos, né, quais são os sentimentos envolvidos, né, então... Quando a gente acompanha, né, os monitores utilizando, diz, nossa, eu não achei que fosse tão simples, eu tinha medo, né, de que eu fosse me perder nos controles, e é muito rápido, muito fácil, então é muito legal, assim, a gente deixar o espaço para as pessoas poderem compartilhar e dizer o que sentiram, né, tanto o medo, o receio,
a resistência também, quanto os sentimentos depois. Olha, foi difícil, não foi, eu tive que me superar, enfim, né? Então, quando a gente está trabalhando com as pessoas, com os seres humanos, né, que somos, a gente sabe também que a gente passa por N sentimentos, né, nessa curva da mudança. E poder ter um espaço para a gente poder trabalhar isso e as pessoas reconhecerem, aprenderem umas com as outras, e para depois incorporar aquela mudança. Bom, a partir de agora é um novo jeito de fazer. E a gente vive isso no dia a dia, né? E nesses últimos 18 meses, realmente, nós fomos impelidos a fazer uma mudança, passamos por toda essa curva e, bom, agora é aceitar que o mundo mudou e vamos fazer o nosso melhor, né? Então, todo o processo de transformação, a gente precisa considerar que isso, de fato, acontece e estar preparado para cada uma dessas fases, né? Isso é muito, muito, muito importante. Eu lembro, gente, assim, que quando a gente trabalha, né, com padronização, quando a gente trabalha com certificações e quando tem uma legislação a ser atendida, e tinha uma situação, assim, na educação infantil, né? Imagina, a educação infantil é algo que a gente tem que desenvolver a criatividade e tudo. Imagina a gente falar sobre padronização numa área que dá educação infantil, né? Nossa, no início as pedagogas não queriam me ver, né? E aí a gente passou por toda essa curva e depois no final, o quanto facilitou o trabalho, assim, né? Todo mesmo pedagógico, mesmo trabalhando a necessidade individual do cada aluno, o processo de como a gente faz o processo educativo, ele pode ser padronizado, né? Ele não precisa ser rígido, mas ele tem que ter um padrão para que a gente consiga melhorar ele, né? E da mesma forma também na área da alimentação, na área do turismo, na área da odontologia, qualquer área da saúde, a gente tem por trás, tem o ser humano que está ali, né? Então, e às vezes são muitos, né, Adra? A gente tem uma quantidade bastante grande, mais de 100 tranquilamente, então precisa ser metódico, precisa ser claro, precisa ser preciso para que a gente consiga fazer com que todos compreendam e habilite todos eles, né? Que fiquem habilitados, treinados a executar de forma... É importante porque a gente também tem que considerar o tempo das pessoas, mas é aquele equilíbrio, né? Entre a gente entregar um projeto, executar um projeto, mas também entender o tempo das pessoas durante, né? E o quanto ter espaços de escuta, espaços para tirar dúvidas, as pessoas se experimentarem primeiro e deixar elas de uma forma segura que elas podem, né? E todas as pessoas têm o seu potencial. Então, a gente poder extrair esse potencial da pessoa. E isso a gente acaba incorporando dentro de um processo de mudança, dentro de um processo de transformação digital. Ou seja, eu saio do papel, mas eu vou para o digital. Mas as atividades, as tarefas, elas continuam. Eu só vou entregar o meu trabalho de uma outra forma, muito mais qualificada, né, com muito que agrega valor para todo mundo que está envolvido, né? Então... Exato. Falando um pouco das particularidades, né, do sistema, inicialmente, lá em 2019, a gente tinha um que precisava de internet o tempo todo, e a gente viu que em alguns momentos falhava um pouco a internet, aí o próprio monitor visualizava e dizia, opa, eu estou sem internet, o que eu faço agora? E aí a solução foi fazer offline e online, começar do zero e fazer o programa todo novamente, uma programação para que ele funcionasse sempre, e que o monitor nem se desse conta quando faltasse um pouco de internet, ou seja, passa por algum um teto um pouco mais baixo, né, ou de algum material como o isopainel dentro das câmaras de refrigeração, enfim, tem um pouco mais de frio, um pouco mais de calor, enfim, né, por causa dos processos e procedimentos. Então ele não vai parar, tá, gente? Ele não para nem por um segundo. Você faz com tranquilidade todos os levantamentos de dados, né? A segurança, a integridade, então a disponibilidade dos dados. A gente usa uma plataforma muito boa que é a Amazon, os bancos estão utilizando, tá, gente? Então é login e senha, igual quando você vai usar o seu banco mesmo, né? Por exemplo, com assinatura
digitalmente, com os backups são diários e automáticos, né? Da meia-noite em diante. Então da meia-noite à meia-noite um para. Não, não para. A meia-noite é feita isso automática, tá? Exato. Com certificação internacional, né, Adri? Exato, exato. Uhum. Então tá aí a nossa jornada. A idealização e o levantamento dos requisitos em 2019, né? O desenvolvimento da teste piloto, como eu disse inicialmente, teve alguns probleminhas. Em 2021 a gente fez uma validação dele junto da Universidade Estadual do Rio Grande do Sul, em frigoríficos especificamente, tá? Inicialmente, né? Mas especificamente. Por que em frigorífico, gente? E não em cozinhas industriais primeiro, né? Agora a gente está atendendo cozinhas industriais também. Mas por que em frigoríficos? Porque a gente tinha um auditor em time lá. Ele é diário, né? Para acompanhar, então, as doenças, enfim, dos abates. E se a gente conseguisse fazer rodar diante do órgão fiscalizador diário, a gente conseguiria rodar ele. Ele seria rápido o suficiente para a gente rodar em outras, né? Não que é mais difícil. Não, uma cozinha industrial tem levantamentos mais precisos ainda do que o próprio abate, né? Então, mas enfim, diante do órgão fiscalizador saiu tudo certo, então a gente validou ele, que ele é rápido mesmo, a gente testou e disse sim, a solução funciona e vai ser muito benéfica, né? Então, 2021, 2022 a gente tem expansão do mercado aí, né, Adri, para que a gente faça. E também tem o projeto do Indústria 5.0 em 2022, tá? Tudo que a gente fala é novidade, é bem-vinda, né? Tanto a Anvisa quanto o Ministério estão aplaudindo a nossa iniciativa, que na Europa já se executa, né? Eles querem que no Brasil seja feito isso, essa mudança. E a Indústria 5.0 vem não para substituir pessoas, como a Adri Moraes falou, né? Mas para auxiliar, para que a gente veja acontecer, os termômetros principalmente trabalhando o tempo todo, né? Mas a gente só fazendo a verificação dele, sem ter que fazer nenhum apontamento no celular, para vocês terem uma ideia, né? Isso vai evoluir muito rápido. Então, eles funcionam, eles se comunicam com o software da Qualifull e automaticamente você olha só se está ok ou não. O restante, ele faz automático. É isso, gente. Eu vou tentar passar aqui rapidamente um videozinho para vocês, para ver na prática, tá? Consigo? Tem que ver se não perdeu o link. Só clica em cima do... Ele estava linkado, eu testei. Volta um, de repente... Volta um slide. E vai de novo. Esperar um pouquinho para ele carregar, de repente. Ele estava funcional. De repente, só se tu compartilhar. Agora acho que agora veio. Só uma questão de carregar aqui. Vamos lá. Acho que só o som. A imagem não? A imagem está aparecendo, só o som que não. Não tem Mas tudo bem. imagem?
Isso. Ele só não ficou com o som. Eu acho que daí tu tirar os teus fones, talvez daí facilitaria. De repente, se quiser tentar passar de novo, tira teus fones e aí ele pega o som do computador. Daí. Se quiser passar de novo o vídeo. Daí tira o fone do computador. Tá, gente. Vamos tentar de novo, deixa eu carregar. Vou tentar de novo, de repente, vai ser. Tira o. Não, tá sem o som. Tá sem o som, né? Não tá. Enfim. Dá para mandar o link do. Mandamos o link, com certeza. Te mando o link. Colocar. Então é isso, gente. Consegue me ouvir bem? Mesmo Sim. sem. Então, essa é a solução do software de gestão do controle de qualidade. Entre em contato, né? Tanto comigo quanto com a Adriane Moraes, com os telefones. Enfim, estamos aí disponíveis para que vocês consigam também utilizar essa solução que está se encaminhando aí para uma obrigatoriedade, né, gente? Ficou tão bom que o pessoal até do MAP e da Anvisa estão elogiando em reuniões aí. É brasileiro, né? Foi testado numa universidade também, em outras aplicações que a gente tem feito, né, em outras universidades, vão gerar artigos, então, para que a gente comprove a eficácia também descrevendo junto à academia, né? Não somente dentro da indústria ou das cozinhas industriais. Fico disponível aí para quem quiser entrar em contato. Acho que agora tu para compartilhamento, daí tu. Claro. Daí a gente está disponível também para perguntas, enfim, se tem algum detalhe que queira aprofundar, a gente trocar ideias. Acho que não parou de compartilhar, Adri. Está compartilhando ainda. Agora? Consegue me ver? Agora sim, estamos te vendo. Então, agradecer muito, né, a Adriana Flesch, a Adriana Moraes, né? Então, assim, o software assim, é bem interessante, né? E principalmente me chamou a atenção foi com relação a já ter as conformidades e não conformidades cadastradas. Então, você não precisa identificar uma situação e buscar, né, na legislação se está conforme ou se não está conforme. Então, ali já te dá uma resposta imediata e você já age, né, para solucionar o problema ali de imediato. Então, assim, achei muito bacana mesmo, muito interessante essa proposta de vocês nesse projeto. E Adriana Flesch, né, está morando em Florianópolis, né? Não é isso? Sim, verdade. E Adriana Moraes está no Rio Grande do Sul? Isso, eu moro em Porto Alegre. E a gente trabalhou todo esse período de forma remota. Sim, foi muito bacana essa experiência aí que a gente teve. Esse formato, né, de seminário também, né, propôs isso aí, trazer, né, experiência de colegas, né, de lugares tão distantes, né? Então, assim, foi muito, muito rico, né, esse momento. Então, queria que as colegas, os colegas, né, que queiram se manifestar, se fazer alguma pergunta, né, eu acho que as professoras estão disponíveis aí. Mairo também, se você quer falar alguma coisa. Mais uma vez eu quero agradecer. Mas eu queria fazer uma pergunta. Vocês têm algum case, assim, alguma empresa para apresentar para a gente que já usa esse monitoramento, em especial algum restaurante de grande porte? Para a gente conhecer, saber, entender. Mayra, a gente está com um projeto agora, dentro desse mês ainda, tá? De implantar em um grande restaurante. Eu não vou lhe dizer o nome exatamente, o case sim, tem muitos frigoríficos no estado do Rio Grande do Sul, principalmente, que foi a iniciativa, né? Que foi
bovinos, suínos, exatamente aquela proposta inicial que eu lhe disse, para fazer a validação diante do órgão fiscalizador diariamente. Então, a gente fez isso e nós temos cases, sim. Nós temos clientes aí, principalmente no Rio Grande do Sul, laticínios, agora a gente começou aqui em Santa Catarina, por isso que estou aqui presente também. Nós temos um projeto piloto junto da UERGS, dentro da JBS, em Aves, tá? Que está rodando aí, a gente está fazendo os treinamentos da pessoa que está executando. Estamos junto de um grande professor conhecido aqui no Rio Grande do Sul, em microbiologia, da URGS, fazendo com que cozinhas industriais também utilize, tá? E como eu disse, Maila, ele é muito customizável. Então, dentro da Anvisa, a gente tem uma planta de sorvetes, né? Laticínios, que também é Anvisa, que também utiliza a legislação muito semelhante, vamos dizer, aos restaurantes. Então, restaurante em si vai começar esse mês, agora em julho, tá? De uma planta grande, assim. Tem o dia a dia não trabalhado dentro do restaurante, mas acompanhei, sim, já fui gerente industrial, gerente também de qualidade, né? De plantas bastante grandes, frigoríficos, em que a gente tinha cozinha industrial para a planta frigorífica, ou seja, mais de 500 funcionários, você precisa de um bom restaurante. Então, eu tenho acompanhamento do dia a dia, vamos dizer assim. Mas do software agora é este mês, tá? Eu pergunto assim mesmo porque eu não conheço nenhum restaurante de grande porte no Sul, né? Então, mais por uma curiosidade, assim, ó, algum restaurante que atenda como a gente atende. Atendia, né? A gente já chegou ao ápice, assim, de 10 mil refeições dia. Quando a gente vai voltar, ainda não temos uma previsão diante da pandemia, mas a gente tem capacidade para isso. Então, é mais por uma curiosidade, se em algum momento eu tiver a oportunidade de estar lá, até para saber em qual localidade a gente encontrar um restaurante semelhante ao nosso, para trocar experiência mesmo, e nesse sentido, entendeu? Esse restaurante é no Rio de Janeiro, na verdade, não é aqui no Sul, tá? Que a gente está fazendo a implantação agora em julho, tá? Então, mas assim que a gente tiver implantado, sim, você pode visitar tranquilamente, com certeza. Legal. Mas se quiser visitar os frigoríficos ou outros estabelecimentos que está rodando para olhar a realidade, olhar os monitores, olhar o RT sorrindo muito, né? Diante do fiscal, fazendo com que tudo seja muito rápido, assim, esteja convidado, Maila, a vir para cá e acompanhar isso no dia a dia do pessoal, executando mesmo, pilotando essa solução, tá? Exato. Tá bom, obrigada. Então, eu abro aos colegas, gente, vocês têm dúvidas, né, técnicas, não técnicas, vamos abrir a discussão. Exato. Uma pergunta, né, que eu faço ao pessoal, assim, né, quem já teve a oportunidade de automatizar algum processo, ou viveu essa experiência, se pudesse compartilhar, durante a sua trajetória profissional, não necessariamente, assim, especificamente, só para a gente também poder aprender, né, como foi e como que aprendeu com isso, né? Um pouco da minha parte, que eu trabalho mais a parte de gestão mesmo, gestão de pessoas, para a gente poder trocar uma ideia, né? O que é viver essa automatização de processos, né? Se alguém tem alguma coisa a compartilhar com a gente. Às vezes eu tenho que desligar meu microfone, porque está em obra o prédio aqui. Ninguém? Se ninguém tem alguma pergunta, alguma curiosidade, né? E a gente fica à disposição também. A gente deixou e-mail, telefone, enfim. No início causa um pouco de espanto, né, Adri? A gente vê os artigos publicados aí, tem muitos artigos publicados que fala na automatização com rastreabilidade, né? Um RP de gerenciamento administrativo, ou nesse sentido as pessoas dizem, poxa, inicialmente eu pensei, nossa, essa solução, será que vai dar certo mesmo? Estou tão acostumada a pegar o papel, enfim, né? Enfim, será que eu vou conseguir? Aí tem aquelas perguntas pessoais, né? Mas será que eu ainda vou conseguir me adaptar a isso? Será que eu vou conseguir olhar para o meu pessoal? Vai virar uma bagunça, eu não sei, eu não quero isso, é melhor deixar para depois e vai postergando isso, né? Mas enfim, é algo
é algo bastante bacana nesse sentido, porque a gente vê o pessoal todo, depois de uma semaninha só, né, fazendo o primeiro monitoramento automático, mas é só isso, tipo, automatizado, muito rápido, um clique de ação corretiva, né, pensando no preventivo, já no plano de ação que vai fazer para realmente não ter reincidência daquele problema, mas enfim, é bastante gratificante depois da implantação ver o pessoal executando. No início é normal, porque, de uma certa forma, o papel significa que eu tenho o controle, né, do que eu estou fazendo, e é algo mais seguro, é algo que a gente já domina. E a partir do momento que muda o processo, eu tenho, né, algo digital, que eu só vou com cliques, dá uma sensação de que parece que eu estou perdendo algo, pelo contrário, né, você está ganhando algo, que é muito intangível, que é a qualidade do tempo, né, que tu tem disponível para poder fazer outras atividades, outras coisas e mesmo melhorar o processo no dia a dia, né, e não mais ficar só fazendo alguns apontamentos. Eu acho que essa é a principal mudança que acontece, né. Sem esquecer do monitoramento também, né, Adri? Exato, sem esquecer, exato. É tanto documento para se cumprir que, poxa, eu não fiz ontem, eu fiz na prática, mas eu esqueci do papel, meu Deus, e agora? Exato. Então, não tem como esquecer, isso vai estar lá, já no celular ou no tablet, para que você execute simplesmente. Uhum. Essa questão também, sim, pode. Não, pode perguntar. Essa questão também do papel, né? Então, achei fantástico, porque a rastreabilidade, né? Então, assim, você consegue ter acesso aos registros de meses anteriores sem ter aqueles arquivos enormes, né? Que tinha de papéis, de registros, né? Tanto com relação à higienização, como a controle de qualidade da água, né? Capacitações. Então, você ter tudo ali, né? Como vocês falaram, a um clique. Então, assim, facilita muito a vida do profissional, na fiscalização, na prestação de contas, né? E aonde você vai verificar nesse levantamento onde você precisa, né, despender mais energia, né, para resolver algum problema. Então, achei bem bacana essa questão da rastreabilidade. Queria dar parabéns para vocês, achei bastante interessante. Já baixei aqui o app e depois eu vou ficar fuçando para poder conhecer melhor, né? E fiquei bastante curiosa. Também estava com a mesma curiosidade que a Mayla apresentou, mas eu acho que tem muito potencial, né? Então, eu fico aqui também esperando quando a experiência de um restaurante, também tenho vontade de ver como é que isso vai acontecer. A gente tem uma capacidade realmente grande lá no nosso, e eu acho que isso pode ajudar bastante. Essa questão de num clique você acessar as informações, né? Você buscar histórico, enfim, isso facilita muito a nossa viu? E agradeço muito obrigada. Verdade, Joana. Se vocês quiserem fazer um teste, a gente disponibiliza, né? Um usuário, uma senha e um teste para que vocês façam isso como uma brincadeira, tá? Eu estou me dispondo aí junto da Adri Moraes aí para que a gente, que vocês brinquem, vamos dizer, com o aplicativo para ver a facilidade, para de repente, olha, Adri, numa cozinha industrial eu queria mais isso, né? Teve uma planta, um frigorífico exportador aqui de Santa Catarina, que eles disseram, poxa, mas a gente ainda queria uma obrigatoriedade para fotografia, que a pessoa não conseguisse mandar, vamos dizer assim, né? Depois que você termina o monitoramento, que está todo ele, você manda para revisão, ou seja, sai do aplicativo e vai lá para o dashboard, aí você não modifica mais. Tá? Porque o órgão fiscalizador não quer que você, depois de um monitoramento, né, pela seriedade, pela veracidade, não quer que você mude, e nem deveria mesmo, né? No papel, infelizmente, aceita tudo. No sistema, não, você faz o monitoramento e envia para lá. Então, no meio disso, esse frigorífico quis que a gente se tornasse obrigatório a foto, né? Tem a não conformidade, vai lá e ainda mostra a foto, ou seja, a gente está aberto aí para que vocês consigam dizer, olha, mas na cozinha eu ainda quero isso, né? Para que vocês consigam nos auxiliar e a gente auxiliar vocês também. Às vezes vocês são... o meu forte sempre foi frigoríficos e laticínios, né? Mais frigoríficos.
Então, de repente, na cozinha industrial... Mas se tivesse essa ferramenta aqui, facilitaria um pouco mais. Se isso aqui fosse um pouco mais rápido, e a gente adapta e faz com que o sistema fique melhor para vocês executarem também, tá? Então, quem sabe a gente conversa com o pessoal aí e a gente habilita um usuário, uma senha, para que vocês façam isso de modo a testar e conhecer melhor a ferramenta. Joia. Te agradeço. Daí pode dar até esse feedback para a gente também, para Exato. poder sempre melhorar, Feedback. né? Porque justamente a gente quer isso, né? Apoiar as empresas dentro desse propósito, né? Sempre uma alimentação segura, enfim, tudo que a gente puder fazer, né? A gente está à disposição também. Obrigada, gente. É isso. Legal. Bom, acho que era isso. A gente tem mais um tempinho, né? Mais alguém? Os universitários querem trocar experiência? O que tem sido falado na academia? Seria interessante a gente ouvir isso também. Exato. Quantas pessoas tem presente aí? Aproximadamente. Eu consigo contar 9. Legal. Legal. Alguém mais tem alguma dúvida, gente? Do dia a dia mesmo, de como funciona? É a única coisa que eu sempre digo, né? Muito papel, muito controle. Muito. Para exportação nem se fala. Tem frigoríficos que tem 400 planilhas aí, né? 300 e muitas, 390 para ser mais preciso aí. Então, muito controle. Equipes gigantes fazendo monitoramentos, levantamentos em papel. Não é fácil gestionar tudo isso, né? Fazer a gestão da papelada, fazer verificação, enfim. Perante órgão fiscalizador também. Teve um laticínio aqui em Santa Catarina que a RT disse, olha, eu levei 2 semanas fazendo com que os documentos chegassem no CIF, né, no órgão fiscalizador. Ou seja, escaneando o documento frente e verso, fazendo com que vá para dentro do computador, para daí colocar no e-mail, para daí... Aí a gente mostrou a facilidade para ela, né? Em 2 segundos, ela conseguiria clicar sobre os ícones que ela gostaria, depois de passar o filtro, logicamente, fazer um zip e desse zip botar no e-mail deles, né? 2 semanas poupadas em minutos, gente, em minutinhos ali. 5 minutos ela resolveria tudo aquilo que o CIF havia solicitado a ela. Então, a ferramenta vem para agregar mesmo, vem para facilitar, enfim. Foram 10 anos de assessoria e consultoria aí, junto de 45 plantas, tá? Eu trabalhava numa empresa e são 45 plantas. Eu vivia mais em hotel do que em qualquer outro lugar. Casa era só um passeio, né? Era só visita em casa. Ou seja, morando em hotéis exatamente para verificar planilhas, verificar papéis, fazer com que documentos diante de órgão fiscalizador. Então, bem dispendioso o tempo, assim. Hoje em dia, faço no escritório. Todas as verificações. Faço em casa, ou seja, no escritório de casa, faço as verificações automáticas, faço o levantamento do que eu preciso trabalhar, das não conformidades, e vou para o preventivo. Quando eu visito a planta que está rodando o Qualifull, eu já vou com a solução, né? Eu já vou com o treinamento pronto e bem direcionado. Olha, tal coisa não está funcionando, né? No PPHO ou na higienização, tal equipamento sempre tem não conformidade. Por quê? Porque esse equipamento não está sendo limpo, né? Tem vocês sabem que a gente cumpre muitas legislações perante também Ministério do Trabalho, né? Então, o equipamento precisa ser seguro e às vezes eles põem uma segurança total que você precisa desaparafusar tudo para que limpe aquele equipamento. Então, às vezes, até isso, você mexe com outras legislações, com manutenção daquele estabelecimento para que se cumpra a higienização. Então, você vai no local já sabendo qual a não conformidade, vai com o treinamento, vai solucionar aquilo que não está sendo realizado de forma
normal, né? Com conformidade. Isso tudo gera resultado para a empresa. A gente sabe que todas as organizações sempre aquela pressão, né, por cortar custo, reduzir desperdício, enfim. Mas imagina, se o gestor não tem informação, como é que ele vai fazer? Como é que ele vai melhorar, né? Tem também por parte do funcionário, que é um serviço que seja melhor, sempre querendo melhorias. E aí, nesse ponto, a tecnologia ajuda, né? Ele visa facilitar. Então, todos saem ganhando, né? O profissional fica mais qualificado, a empresa tem melhores resultados, o tempo é otimizado, reduz custos, enfim. Então, é uma relação ganha-ganha, né? Então, sem dúvida. Mas também, obviamente, que a gente tem que passar aquele processo todo de mudança que é inevitável, né? Qualquer mudança gera isso. É uma conscientização, né? Exato, mas no final todos saem ganhando, assim, isso que é bom, isso que é gratificante, né? E toda a experiência, a expertise, né, da Adri no dia a dia, da experiência, o que é fazer um controle de qualidade, né? E aí depois um gestor poder tomar melhores decisões é o melhor dos mundos hoje que a gente quer, é um ambiente seguro, um produto que tenha qualidade, resultados e que o tempo seja bem utilizado, né? Então acho que a gente fica à disposição, né? Então, de todos vocês. Enfim. Obrigada. Oi, tudo bem? Eu gostaria de parabenizar vocês pela apresentação. É uma solução muito boa, assim, otimiza muito a rotina da área de produção, economizando papel, né, que a gente vê muito lixo nesses ambientes, muitas planilhas que não são utilizadas, porque não tem essa comunicação entre setores, então acaba se perdendo muitas informações. Então, achei muito viável, muito interessante. Obrigada. Ai, fica feliz em saber. Sim, com certeza. Há planilhas que a gente acaba imprimindo ou não executando, ou ela ficou mal impressa, ou mudou agora, não é mais fulano, é ciclano que vai imprimir, imprime de novo, qual a periodicidade, enfim, é normal de todo estabelecimento, e é verdade. Obrigada pela contribuição, é isso aí mesmo. E eu não sei, Ana, mas se vocês, a questão assim de fazer retrabalhos, né, ou não ver aquele trabalho sejando resultado, isso é frustrante para a gente como profissional. E quando você começa a desenvolver, fazer tarefas que realmente não tem retrabalho, que você tem informação rápida, isso gratifica muito, isso até motiva a gente, né, a querer aprender mais, a querer saber mais também. Isso também acaba sendo um fator gerador de satisfação também, a gente percebe isso. Com certeza. Ótimos profissionais, elogiam muito, assim. E tem aqueles profissionais, né, Adri, que acham, nossa, agora eu vou ser substituído, qualifico isso, e meu trabalho agora nem vai mais ser elogiado. Tudo é o sistema, é ótimo o sistema, e nós não, pelo contrário, gente, tem tanta ferramenta que pode ser utilizado que você realmente vai ser visto. Às vezes um bom profissional trabalha e, poxa, você só faz papel. Eu já ouvi isso, né? Frustra bastante. Poxa, eu não faço só papel. Não, tem todo lado que eu sou responsável, né? Que você precisa estar alinhado, fazendo a coisa correta, né? Vai passar por uma auditoria depois, não é só um papel, não. É um documento, é algo muito sério. Então, nesse sentido, eu vejo bons profissionais dizendo, nossa, agora sim, eu filtro, faço o gráfico e mostro lá para a direção, mostro para o meu chefe que eu realmente estou fazendo e ganho elogios até com os gráficos aí junto da minha equipe. Enfim, filtros não somente para o órgão fiscalizador, mas também para o chefe, né? Independente de quem Adri, a Cléria quer fazer uma pergunta, ela levantou a mão. Pode fazer. Olá, bom dia, tudo bem? Eu sou Cléria, também trabalho no restaurante universitário, já sou técnica em nutrição há quase 17 anos. No restaurante eu trabalho há 12 anos, praticamente. E, assim, gostaria de agradecer também, como as meninas, né, em relação ao tema que foi trago,
mais uma vez a equipe organizadora e principalmente a vocês. E assim, pontuar que para mim, considero bastante interessante o app, considerando principalmente que pode ser utilizado e verificado por toda a equipe de fiscalização, porque vale lembrar que no momento nós tivemos autogestão, né, já há bastante tempo, então esse serviço era feito totalmente por nós enquanto instituição universitária. E hoje, com a concessão, nós temos esse trabalho em fiscalizar a empresa. Então, na verdade, a auditoria é nossa, em primeiro momento. E assim, esse tipo de app, de aplicativo, essa ferramenta, nossa, é incrível, considerando também, levando em consideração que a gente consegue fazer esse acompanhamento em tempo real, porque muitas das vezes a pessoa que faz esse registro no aplicativo, né, na ferramenta, sim, não somos nós. Então, assim, a pessoa que está lá na ponta, que ou é um supervisor de andar, como tem a figura no nosso restaurante, ou mesmo o próprio técnico ali responsável, ele não passa pelo crivo do nosso treinamento muitas vezes. Então, é importante a gente ter esse conhecimento. E para mim, o mais interessante, além disso, poder acompanhar na mão mesmo, né? Fazer esse acompanhamento, essa auditoria inicial, que seria isso, é que para mim é muito interessante identificar que vocês também adaptaram a ferramenta para que ela fosse feita offline. Então, isso é super, super legal, isso é incrível. Então, assim, nossa, muito interessante a iniciativa, como a Joana disse, também vou baixar aqui o app, depois, caso seja disponibilizado aí um teste, vai ser muito legal, porque a gente consegue também verificar o que seria interessante para adaptar isso à nossa própria realidade, né? Considerando que a realidade de vocês, né, quando ele foi desenvolvido, também tem a questão do frigorífico, a gente também tem isso, mas, né, na empresa que fornece para a gente, e assim, são várias coisas muito interessantes que poderiam ser agregadas. Então, agradeço muito, muito interessante mesmo. Parabéns pelo trabalho. Obrigada, querida. E também, né, Adri, dependendo da realidade de cada organização, ele faz a integração com outros softwares, né, via API também é possível, né, então ele é bem customizável, né? Então, para qualquer realidade. Tem que ser, né, porque a legislação muitas vezes é a mesma, mas a aplicabilidade pode ter alguma diferença entre alguns setores, né? Alguma especificidade, né? Então, fazer adaptar. Exato. Mas o ramo alimentício não foge muito, tanto a Anvisa quanto o Ministério, não foge muito do tempo, temperatura, né? Eu sei que a mesma legislação, vou falar especificamente de carne, pescado, enfim, entrepostos, né, de congelados. É o menos 12 e os 7 graus para resfriado aí, e alguns outros 10, e, enfim, carne moída menos 18, mas não foge disso, numa cozinha industrial, num frigorífico, tempo e temperatura. E seria bacana, assim, vocês acompanharem isso, principalmente para o gestor, né? Aí, como a gente teve o relato, acompanhar, abrir o dashboard lá e acompanhar. A gente fala que é in time, né? E aí a gente, quando começa a funcionar numa planta, num estabelecimento, e a gente está com o dashboard aberto e o monitor vai para dentro do estabelecimento fazer o levantamento de dados e a pessoa fica assim, isso que eu estou vendo na tela está acontecendo lá dentro agora? Então eu sei aonde está o meu monitor, ele está recebendo, olha aqui, eu estou vendo que ele está pela localização geográfica, né? Eu sei até onde ele está nesse momento, sim, você sabe onde ele está, você sabe qual levantamento que ele está fazendo, então é uma forma remota de ver toda a circulação. Teve um fiscal numa planta que veio diretamente na desossa, né? E aí ele disse, sabia que você estava aqui. Daí eu, sabe, me pegou de surpresa, assim, porque como assim ele sabia que eu estava aqui, né? Aí ele disse, eu estava olhando no dashboard lá na sala, e eu sabia que você estava fazendo levantamento da sala de temperatura de 10 graus, porque estavam fazendo carne moída naquela hora, né? Então, eu vi o apontamento e eu sabia onde você estava, porque o usuário estava com seu nome, logicamente, né? Eu estava fazendo levantamento lá para o pessoal, para demonstrar. Então, tem um acesso remoto total, assim, você gerencia de uma forma muito bacana. E divertida, às vezes. Que no papel não dá, né? É isso, gente. Mais alguma pergunta? Bom, se a gente não tiver mais nenhuma pergunta, nós vamos encerrar, então. Agradecer bastante a participação de vocês, os esclarecimentos, a abrangência dos conhecimentos, né? Vamos estudar aí várias possibilidades para, assim que a gente puder retornar presencial,
conseguir implantar alguma coisa de gerenciamento mais eficaz, né? E quem sabe fazer uma parceria, né? Ótimo, perfeito. Tá bom? Muito obrigada, mais uma vez. A gente que agradece o convite. A gente agradece o convite também. Obrigada mesmo. Tá bom? E qualquer coisa também a gente está à disposição, com o restaurante aberto para visita, né? Para conhecimento. Olha, que bacana. Né? Bem legal. Legal, obrigada pelo convite. Obrigada mesmo. Obrigada, grande abraço a todos. Bom trabalho. Obrigada. Estamos aí. Para todo mundo, tá bom? Tchau, tchau. Tá certo. Beijo, tchau, tchau. Beijo, tchau.